E aí, galera, que Nense é esse, hein? 1-0. Teve uma época que o 1-0 no Fluminense era goleada. E agora tá voltando a boa época. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Foi meio complicado? Foi. Mas o Tricolor já esperava isso, porque o time do Mirassol é um time bem organizadinho. Ele tem uma boa defesa, ele tem um bom meio de campo e um bom ataque. É um time equilibrado, um time que joga, né? Joga e deixa jogar. Né? Não é aquele time desarvorado de qualquer jeito, não é. É um time que segura a bola, que sabe o que quer. Primeiro tempo, por exemplo, eles tiveram algumas oportunidades. Foi até dividido. Boas oportunidades para o primeiro tempo. Metade para o Fluminense e a outra metade para o Mirassol. O problema todo é que o contra-ataque do Fluminense deu uma arrumada. Contra-ataque era pelas laterais, como sempre, e é o certo, do Canóbio e o Serna e o Everaldo. O Everaldo é um problema à parte. É um problema à parte. Por quê? Porque ele não pode jogar de costas. Ele é ponto de referência, ótimo. Ele não pode jogar de costas para os zagueiros. Para o João Vitor e o James. Não pode. Porque os caras vêm nele. Ele tem que jogar de lado. Né? Tem que jogar de lado. Para quê? Para a bola metida para ele, ele domina e gira. No que ele domina e gira, ele já está quase de cara para o goleiro. E se alguém tocar nele, é pênalti. Esse aqui é o problema. Então, a bola para o Everaldo tem que ser direto nele. Se ele tiver de costas para o zagueiro, não adianta dar a bola para ele. Porque ele vai levar a trombada. E ele não vai saber se desvincular disso aí. Esse aqui é o grande problema. Então, o ataque tem que ser, ou o contra-ataque, pelas laterais, com o Serna e com o Canóbio. Ótimo. E mais os dois laterais, René e Samuel Xavier. Esse é o jogo do Fluminense. Tira daqui do meio, porque o Martinelli, Hércules e o Acosta, né? O Hércules chegando um pouco mais, o Acosta um pouco mais na frente, e o Martinelli, que é o homem que vem por trás, né, para arrumar as jogadas. Aí o que acontece? O baixinho, o Acosta, habilidoso, ele tem que sair do bolo. A gente sempre tem que discutir isso. Tira ele do bolo. Mas todo mundo sabe, dominou, procura ele. Bota a bola para ele. Que ele vai fazer o dele, bem feito, e os homens de frente. Essa é a jogada do Fluminense. Ou toque de bola e um homem do meio do campo, o Lima faz isso muito bem, se mete por aqui para receber essa bola, né? Ou do lateral, ou de um ponta, ou de quem tiver pela ponta. A jogada do Fluminense é essa, não tem invenção nenhuma. E outra coisa, sem correr com a bola o meio do campo, libera a bola, toca o jogo. Aí o Fluminense vai bem, como fez muito bem no primeiro tempo. Ele teve uma jogada do Serna, depois teve de novo Serna, Costa, várias jogadas, tabela, até que o centroavante, o Everaldo, fez uma boa tabela de letra, deu uma letra, essa é a jogada dele. Ou então, toca a bola para ele ser, aí ele tem que ficar de costas, até entendo. Agora, nem sempre, porque às vezes, ao invés dele fazer essa tabela de quem tocou a bola para ele gira, porque tem espaço, ele gira e faz a jogada dele, perfeito, sem problema. Então, por isso é que ele só pode ficar de costas para o zagueiro se tiver muito junto.
O cara que vem com a bola. Ou a tabela que vem para encontrar ele. Do contrário, ele tem que ficar de lado, que até favorece para ele fazer as jogadas dele. Muito bem. Então, o time do Fluminense fez isso durante todo o primeiro tempo. E aí, o que acontece? Saiu o gol do Serna, que ele fez jogada de ponta. Veio para o meio, abriu, ele bateu no lateral, Daniel Borges, e a bola desviou. Mas também o goleiro facilitou, porque achou de adivinhar aonde e para onde ia a bola. A bola bateu no meio do caminho, ele já estava para lá, para cobrir lá o lado esquerdo, não vai dar tempo de voltar, e foi o único gol do time do Fluminense. Da outra metade do primeiro tempo, o time do Mirassol foi um pouco melhor, com o Iago Felipe, o Danielzinho, teve uma jogada boa também do Chico Acosta, então ficou meio, né, pouco melhor para você, um pedaço um pouco melhor para ali, porque estava mais ou menos, né, marcando mais o meio do campo, marcando mais os laterais, e a sorte, eu até disse isso no meu comentário no jogo, a sorte do Samuel Xavier é que o Reinaldo, primeiro tempo, ele apoiou uma vez, foi a sorte, porque ele é um jogador que apoia bem, ele cruza bem, ele lança bem a bola. Ele fez um lançamento nesse primeiro tempo pro Iago Felipe. Ele meteu a bola, apoiou, meteu a bola e o Iago entrou sozinho, foi o Iago, entrou sozinho e tocou mal a bola. A defesa do Fluminense parada, o Reinaldo meteu a bola, entrou o atacante e quase meteu. Foi o Iago que entrou. Deixa eu ver. O Iago. Não foi o Iago. O Iago foi uma outra jogada, também um lançamento. Não do Reinaldo. Foi o Shailon. Shailon entrou sozinho no cruzamento do Reinaldo. A defesa parada, ele entrou e quase fez o gol. Foi a única vez. Segundo tempo ele foi mais. Nas modificações, perdendo o jogo, naturalmente, e nós falamos disso. O time do Mirassol, ele vem agora modificado. Ele tirou o Negueba, botou o Alisson, tirou o Danielzinho, botou o Guilherme, tirou o Neto Moura, botou o Carlos Eduardo, e tirou o Daniel Borges, botou o Gabriel. Ele veio para dentro, mas estava, né, desenhado isso. Então, perdendo de 1-0, eles vêm para dentro, pedido de 1, pedido de 1000. Se ele empata o jogo, aí vai inverter. O Fluminense é que vai ter que sair e ele vai jogar a base de contra-ataque. Foi exatamente o que o Fluminense fez. Deu uma segurada, fez algumas substituições, saiu a Costa, entrou o Nonato, saiu o Everaldo, entrou o Kennedy, saiu o Serna, entrou o Keno, e saiu naturalmente o Martinelli com um cartão e não joga o próximo jogo, entrou o Bernal. Então ele deu uma segurada e botou a base de contra-ataque, porque o Mirassol veio embora. E o Mirassol perdeu grandes oportunidades com esse contra-ataque. Saía o Reinaldo para o contra-ataque e saiu o Gabriel, que entrou no lugar do Daniel Borges, para o contra-ataque. E ele segurou mais o meio do campo e foi para dentro. O time do Fluminense segurou, né? Aí inverteu. Só que o contra-ataque do Fluminense, que fez 3 ou 4 bons contra-ataques, não surtiram o efeito desejado. Por quê? Porque o Kennedy, que tinha entrado no lugar do Everaldo, estava desarvorado, vindo muito. Eu não gosto
quando o centroavante vem muito. Porque ele mata o meio do campo. Meio do campo quer fazer um lançamento, por exemplo, não pode. Entrega para ele aqui. E aqui não é lugar dele. O meio do campo lá não sabe nada. Como o centroavante aqui não sabe nada. Então, o contra-ataque. O Acosta, por exemplo, metia o contra-ataque para quem? Para o Nonato? Para o Hércules? Começou a aparecer? Tem que fazer para os pontas. E os pontas do Canóbio e o Serna estão muito atrás. Quando entrou o Keno, o que o Keno fez? Fala para mim. Ele entrou aos 41 minutos. O que ele fez? Nada. Tomou uma trombada e caiu. E tomou um cartão. Porque deu um pontapé no cara no meio do campo. Por que não dá? Deixa o Serna, cara. Deixa o Serna. E pronto. O Canóbio já ficou. Ótimo. Mas o Canóbio se matou. E o Canóbio tem que pedir metade do salário do lateral. Que ele vai mais para o lateral do que na frente. O Canóbio acaba o jogo arrebentado. Porque ele corre dobrado, sem necessidade. O Serna é a mesma coisa. Então, eu sou contra isso. Voltar tanto. Fecha aqui. É melhor você voltar e fechar o meio do campo e deixar as laterais por laterais. E acabou o problema. Então, resultado. Poderia, no segundo tempo, ter feito mais do que fez o Fluminense? Poderia. Porque o Mirassol, e outra coisa, correu risco. A defesa do Fluminense correu risco. Porque em duas oportunidades, com o Neto e com o Neto e com o Guilherme, correu risco de até empatar o jogo, porque ele foi para dentro de qualquer jeito. E o contra-ataque abriu para o Fluminense e o Fluminense não soube aproveitar esse contra-ataque. De uma maneira ou de outra, ele ganhou o jogo, vai enfrentar umas paradas difíceis pela frente, e o próximo jogo já é contra o Cruzeiro e o Martinelli já não joga. Já vai ser um desfalque grande nesse meio do campo. O craque do jogo, eu botei o Canóbio. A baranga do jogo, botei o Chico Costa. E o Daronco e o Marco. E o Marco Elvar. É 0! Valeu, galera.